em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Maravilha, nosso irmão obreiro Milton estará trazendo uma palavra para nós, glória a Deus. Maravilha. Som. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, pega ela. Vamos ficar de pé para a gente ler um texto da Sagrada Escritura. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo amado, capítulo de número 3, verso central da Bíblia, texto áureo, versículo de número 16, muito conhecido da igreja. Amém? Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura para nós nessa tarde. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Todo mundo repete comigo? Que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus teve uma atitude. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, está aqui a tua palavra. A tua palavra, ela é tudo, Pai. Ela é tudo. Por ela, tudo é sustentado por ela, e nós estamos aqui porque nós cremos nela. Espírito Santo de Deus, me ajuda a passar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para que a tua igreja, Pai, seja exortada, consolada e edificada. Senhor, nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Nós cremos que o Senhor pode fazer algo que nós não podemos fazer. Nós cremos que nessa tarde pode ser o dia que o Senhor preparou para nós. Nós não viemos aqui por vista, nós viemos aqui por fé. O Senhor conhece o coração de cada um que entrou aqui neste lugar. O Senhor conhece a necessidade de cada um que entrou aqui neste lugar. A dificuldade, as fraquezas, o Senhor nos conhece. Então, Espírito Santo de Deus, fala comigo, como o Senhor já falou, fala com a tua igreja, Senhor, e nos ajuda, e me ajuda. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. João 3,16. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, para passar para a igreja nessa tarde, está nas duas palavras que fala assim, ó, que Deus deu. Deus deu. Deus teve uma atitude. Repete comigo. Deus teve uma atitude que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tinha de mais valioso, o seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Espírito Santo possa me ajudar a passar o que Deus colocou no meu coração para a igreja. O que é atitude, irmãos? Atitude é pensamento, sentimento e atitude. Uma atitude, ela passa primeiro pela mente, pelos nossos pensamentos. Esses pensamentos vão gerar em nós um sentimento. E em cima desse sentimento, nós vamos tomar uma atitude. Amém?
Só que para nós entendermos a história, eu gosto de Bíblia. Eu gosto muito de Bíblia. Quem gosta de Bíblia? Eu gosto de Bíblia. E eu gosto da história. Porque hoje, pela misericórdia de Deus, nós entendemos um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós entendemos quem criou, quem formou, quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Hoje nós entendemos quem tem cuidado de nós. Outrora nós não tínhamos esse entendimento. Outrora nós não conhecíamos o Deus da Bíblia, o Deus que vai se apresentar para Abraão, o Deus que vai fazer promessa para ele, o Deus que vai ser o Deus de Isaac, do filho, o Deus que vai ser o Deus de Jacó, e o Deus que hoje, o mesmo Deus, é o nosso Deus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. E Ele é amor. Amém? Glória a Deus. 1 João 4,19 fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos Ele? Porque Ele nos amou primeiro. E qual foi a atitude que nos atraiu para Ele? Foi a atitude de João 3,16. E para a gente entender a história, tudo começa pela criação de Deus. E quando a gente vai entender a história pelo começo, nós temos que ir lá em Gênesis, no começo. Gênesis é o começo, é o início de tudo. E nós já sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Bíblia. Deus criou todas as coisas. E Deus, em determinado momento, Ele cria o homem. E Ele entrega tudo na mão do homem. Deus cria um lugar na criação que é chamado Jardim do Éden e coloca o homem ali para ele cuidar do jardim, lavrar o jardim. E toda a criação que Deus criou era casal, macho e fêmea. E Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só. E Deus disse: não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma adjuntora, uma mulher, uma pessoa que vai andar do lado dele, que vai ajudar ele. Então Deus cria a mulher da costela do homem, para andar do lado do homem. E o homem está na presença de Deus, a presença maravilhosa de Deus. Como foi ensinado aqui para nós, no culto de quarta-feira, estudo da palavra de Deus, nós não podemos perder, porque só nós que ganhamos. Quem não vem, deixa de ganhar. E foi ensinado que existia uma áurea, uma glória, uma coisa bonita em torno do homem. Aquela coisa bonita. A gente não consegue imaginar a luz da glória de Deus. A luz da glória de Deus. No campo natural, humanamente falando, eu acho que não existe luz que venha, a gente venha enxergar para a gente fazer uma comparação. E o homem está na presença de Deus. E Deus, quando Deus cria o homem, Deus faz o homem vivente. O homem passa a ser alma vivente. O homem agora ele tem uma alma. Ele tem uma alma. A alma é o quê? São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso é a alma que Deus colocou no homem. E o homem agora está na presença de Deus. Deus cria o homem para estar na presença dele. Mas Deus coloca no homem o livre poder de decisão. Mas Deus, como Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele fala para o homem: o jardim é teu, cuida dele, lavra ele. Colocou a mulher do lado dele e os dois, toda a criação está na presença de Deus. Deus cuidando, é claro. Mas o homem tem livre-arbítrio. E quando Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, Deus ele alerta o homem: você é livre, você pode comer de toda a árvore do jardim livremente, do abacate, da goiaba, da uva, do mamão. Mas Deus alerta o homem: da árvore que está no meio do jardim, você não vai comer,
porque dela, o dia que você comer, você vai morrer. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se você estudar raso, quando Deus fala para o homem que ele vai morrer, essa palavra morrer, no original, no hebraico, significa morrendo, morrerás. Deus está dizendo para o homem, você vai morrer, para mim, você vai morrer espiritualmente. E se você morrer espiritualmente, vem a segunda morte. É a morte eterna. Você vai estar longe de mim, separadamente, longe de mim, não tem como fazer mais nada. Deus avisou o homem, e o homem continua vivendo na presença de Deus. E nós já conhecemos a história. O diabo já estava no jardim do Éden, um ser espiritual que usou o corpo da serpente para enganar quem? A mulher. Nós não sabemos em que momento que foi, mas Deus enganou a mulher. O diabo enganou a mulher. Mas o diabo não sabe nada, ele não é onipresente, onisciente, não é onipotente. Ele precisava saber, ouvir da boca da mulher, qual o segredo, aonde ele poderia entrar e trabalhar. E ele vai ter uma conversa com a mulher, e a mulher vai dizer para ele, nós temos que atentar nos detalhes da palavra de Deus. Ele pergunta para ela, foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim comereis livremente? E a mulher vai dizer para ele, Deus disse para nós que nós podemos comer livremente de todo o fruto do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem nós não podemos comer, porque Deus disse que no momento que dele nós comermos, nós vamos morrer. Satanás escutou e falou assim, opa, morte. E ele vai inverter o negócio. E ele vai enganar a mulher vai comer. Adão, irmãos, Deus colocou a culpa em Adão, porque Adão era o responsável. O homem é o responsável para cuidar da casa. O homem é o sacerdote para orar pela família, para trazer a família para a igreja, para ensinar os filhos no caminho, os filhos dele no caminho que eles devem andar. E Adão, ele simplesmente poderia falar, não, Eva, o que você fez? Deus alertou, não era para a gente fazer isso. Mas ele simplesmente também comeu do fruto. E automaticamente os olhos dos dois se abriram. Eles viram que eles estavam nus. Agora, aquilo que era puro, entra um monte de coisa. Vai entrar o pensamento sujo. Vai entrar a cobiça. Vai entrar a nudez, que é pecado. E o homem agora, Deus pela misericórdia dele, Deus vai expulsar o homem do jardim. Porque o homem tem que sair, em pecado, o homem tem que sair da presença de Deus. Porque senão ele vai morrer. E Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Irmãos, mas Deus vai fazer uma promessa. Em Gênesis 3,15. Para o diabo, que nasceria da mulher, que pisaria, ele iria ferir o calcanhar dele, mas ele iria pisar na cabeça do diabo. Significa que Deus estava dizendo para o diabo, é o seguinte, ninguém me pega de calça curta, eu conheço o final desde do início, eu é que sei, você não vai vencer, você nunca venceu, você não vai vencer, eu estou no controle, e vai nascer um que vai tirar essa autoridade sua, e eu vou dar essa autoridade para o homem. Vou devolver a autoridade para o homem. E o homem sai da presença de Deus. Deus vai trabalhar com o homem. No Antigo Testamento, Deus vai trabalhar com o homem. E nós vemos vários homens que Deus levantou. Nós vemos Noé, mas Noé, depois que desceu da arca, se embebedou. Nós vamos ver Moisés. Nós vamos ver Abraão, Deus muda o nome dele para Abraão, e a história discorre. E Deus está no controle, irmãos. Deus sempre esteve no controle, está e sempre estará no controle. E passado todo esse tempo, chega até Malaquias, o homem não consegue resolver o problema do pecado. Então Deus fala assim, o meu plano de salvação, ele não é frustrado. Ninguém frustra os planos de Deus.
E Deus vai agora. Coisa linda, irmãos. Deus agora, lá na eternidade, Ele olhando na terra, Ele sempre olhou sobre a terra, como Ele está olhando aqui agora. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele contempla os bons e os maus. Deus é onipresente. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele olha aqui na terra e ele pensa. Deus pensa. Ele para pensar. Nós não conseguimos entender a mente de Deus. Nós não conseguimos entender a mente de Deus. Deus, em certo momento, Ele para pensar. E é gerado um sentimento em Deus. E Deus olha para Ele mesmo. Eu sou amor. Eu sou amor. E eu não perco. E quando é gerado esse sentimento no Senhor, Deus, Ele vai Ele vai praticar uma atitude. Deus vai fazer algo maravilhoso. Ele deixa a glória dele, Ele se faz homem. Sendo homem, ele não quer ser como Deus. Ele toma a forma de servo e ele vem na terra. Ele desce até na terra. Ele desce como nós, como forma de homem, como eu e você. Nós não vimos Jesus. Quem viu Jesus? Como ele era? Existem meios, existem estudos. Mas Jesus não é o homem mais que esteve aqui na terra, na carne. Ele não está vencido mais na cruz. Ele não está machucado mais. Ele não está com uma coroa de espinho mais na cabeça. Os pés dele ainda tem as marcas, as mãos têm as marcas. Mas Jesus hoje, Ele está à destra da majestade. E Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entra na presença de Deus por nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o único que pode salvar o pecador. E Ele se faz, e João vai escrever que o Verbo se fez carne, armou a sua tenda no nosso meio, Ele fez morada entre nós. E Ele veio na terra. E Deus vai inspirar João a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor não tem como explicar com palavras. Esse amor de Deus por nós não tem como explicar com palavras. João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele Deus toma uma atitude em prol a mim, em prol a você, para que nós pudéssemos sermos resgatados do pecado, tirados do império das trevas, e Ele nos traz para o reino do Filho do seu amor. Agora nós não estamos no império das trevas mais. Nós agora fazemos parte de um reino de luz, um reino de paz, um reino de amor. Um reino aonde o rei é o cabeça e o príncipe é o filho, e ele é chamado o príncipe da paz. E hoje nós podemos ter essa paz de Cristo nas nossas vidas. Nós podemos ter essa paz no nosso espírito. Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Que atitude, irmãos, que atitude maravilhosa de Deus para conosco. E o que Deus quer falar comigo e com você nessa tarde você vai pensar em qual área da sua vida que hoje você precisa tomar uma atitude para que Deus faça algo maravilhoso na sua vida. Em que área da nossa vida nós precisamos tomar uma atitude de fé? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Como está o nosso coração para ouvir a palavra de Deus? Ele está receptível? Ele está uma terra boa,
aonde a semente vai cair e ela vai dar fruto 30, 60 e a 100 por um? Como está o nosso coração para receber a palavra de Deus e deixar essa palavra de Deus gerar essa fé, para que nós possamos trazer um pensamento da nossa mente, para que esse pensamento, ouvindo a palavra de Deus, gere em nós um sentimento, e esse sentimento, ao ouvir a palavra de Deus, nos faça tomar uma atitude em direção à nossa vitória. Como está? Como está a nossa vida em relação ao ouvir a palavra de Deus? Deus quer nos dar a vitória, mas Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o quê? Hebreus 11:1 é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Isso é fé. E a igreja do Senhor não anda por vista, ela anda por fé. Ainda que nós somos naturais, mas os nossos olhos espirituais, os nossos olhos, eles têm que estar abertos para andar na fé. E nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo para que nós possamos tomar a atitude certa, ir na direção certa. E tomar uma atitude, irmãos, não é de qualquer jeito. A direção é a de Deus. Ouvindo o Senhor. É através da fé que a palavra de Deus gera em nós. A atitude não é de qualquer jeito. Se for para tomar atitude de qualquer jeito, a gente não precisa ouvir a palavra de Deus. A gente não precisa orar. A gente não precisa tirar um tempo com Deus. A atitude minha e de você, para a gente receber a vitória, tem que ser uma atitude conforme a direção de Deus nas nossas vidas. Tem que ser conforme a voz do Espírito Santo. Tem que ser conforme aquilo que Deus pede para a gente fazer. E eu parei para pensar, eu estava olhando, Senhor, mas que coisa maravilhosa. Jesus veio e nos salvou. Tudo, irmãos, tudo. A história, a construção, tudo que Deus fez, tudo, a atitude dele em prol a nós. Irmãos, está tudo aqui dentro desse João 3,16. Por que eu falei no começo da mensagem que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro? Por que nós estamos aqui hoje? Eu e você, o pastor no ministério dele. Porque alguém um dia, irmãos, falou do amor de Deus para nós. Nós aceitamos a fé. Nós aceitamos esse amor. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo. O sacrifício perfeito. O Cordeiro perfeito. Sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito nenhum. E nós viemos para Cristo, para viver uma vida pela fé. Por que João 3,16 é o versículo áureo da Bíblia? É o versículo central da Bíblia. Porque a fé, ela veio do alto. A fé, a verdadeira fé, ela veio do céu, ela veio do Senhor. Ela veio de Deus. Porque a fé na horizontal é a fé humana. A fé na vertical é a fé que veio do alto. Nós cremos que quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E quando ele entregou o Espírito dele, a Bíblia fala que na carne dele, o véu, lá no templo, que separava o santo do santíssimo, aonde o homem não tinha acesso, ele não podia entrar, foi rasgado de alto a baixo. Então a fé, ela vem do alto, a fé, ela vem de cima, para nós.
Porque outrora a minha fé, eu não sei a sua, mas era uma fé baseada em coisas mortas, em obra humana. Hoje a nossa fé é a fé num Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é antes da eternidade, um Deus que é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da morte. Ele criou todas as coisas. E nós cremos que Ele se fez carne e veio na terra. Por causa de mim e por causa de você. E João 3,16 vai dizer isso aqui. Ele decidiu. Ele sendo Deus, Ele decidiu. Ele decidiu por Ele mesmo tomar essa atitude. E essa atitude nós chamamos de amor. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Porque Deus ama eu e ama você. Deus em Cristo Jesus, Ele quer nos dar a vitória. Porque se fosse para a gente ficar do mesmo jeito, Deus deixava nós lá no mundo. Eu e você, Deus deixava nós lá no mundo. Eu bebendo as minhas cachaças, no boteco, com a vida tudo atrapalhada. Eu não sei se tinha alguém assim aqui. De repente, com uma fé, exercendo a fé em uma outra coisa. Mortos, mastigados pelo inimigo, longe das promessas de Deus. Deus nos deixava lá fora. Como fez com Abrão. Deus mudou a vida de Abrão. Mudou o nome, mudou o nome dele, mudou o nome da esposa, deu o filho tão sonhado que ele sonhava. Milagre. Um homem que é chamado pai da fé, mas falhou também, não esperou o tempo da promessa, a promessa não era Ismael, deu uma atrapalhada no negócio, mas Deus está no controle, a promessa de Deus continuou em pé, Deus cumpriu a promessa dele em Abraão, fez Isaac nascer, Deus deixava Abraão lá. O pai de Abraão, segundo a história, fazia deuses de escultura. Hoje na nossa cultura a gente vê muito isso. Não temos nada contra ninguém. Não estamos aqui para julgar ninguém. Deus deixava nós lá mesmo. Eu mesmo nem sei onde que eu estava. Acho que eu nem aqui, eu não estava aqui faz tempo. Acho que não tinha nem pó meu mais. Quem olha eu hoje desse jeito assim, com uma idade mais... Opa, está parecendo que tem tanto. Deus deu uma melhorada. É o vaso, né? O vaso, Deus pega ele, tudo meio atrapalhado, dá uma melhorada nele, e fica bonito, começa a brilhar, fica diferente. Fala, peraí. O rapaz estava lá no mundo, está atrapalhado, feio. Agora está casado, bonito. Está colocando até um terno. Mas o que aconteceu? É assim que Deus faz. Foi assim que Deus nos trouxe para a presença dele para isso. Para cuidar de nós. Para cuidar de mim e cuidar de você. Irmãos, é nos mínimos detalhes você vê Deus nas nossas vidas. Nos mínimos. E João 3,16 é maravilhoso. Porque um Deus que é amor decide tomar uma atitude para o mundo, não foi só para nós, a salvação é para o mundo inteiro, é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Deus resolve tomar essa atitude. E como entender a mente de Deus? Em que momento foi gerado esse sentimento? A gente fala assim humanamente falando, mas a mente de Deus, Deus é amor, a pessoa dele sendo amor, ele não precisou nem pensar, nem titubear, ele já tinha tudo no controle, tudo escrito, tudo certinho, mas do jeito certo. É igual eu e você, quando nós falhamos, nós erramos, Deus já sabe. Deus sabe. E mesmo assim ele fala assim, você errou, irmão, você errou, meu filho. Eu não descarto você.
confessa o seu pecado e vem. Eu estou de braços abertos para te receber de novo. Pode vir, pode vir. Pode vir para o braço do papai. Eu estou aqui de braços abertos para te receber. Eu já sabia disso. Só que eu te avisei e você não me ouviu. Caiu? Vem cá. Vem aqui que eu vou te curar. Vem aqui que eu vou te fortalecer. Eu vou te perdoar. E daqui para frente, vida nova. Esquece o erro. É assim que Deus faz conosco. E quando eu comecei a olhar para a Bíblia assim, eu dei uma discorrida na Bíblia, eu vi uma história linda, maravilhosa, lá no Antigo Testamento. Lá no tempo dos reis, nós vamos ler rapidinho, o nosso tempo ele é curto, mas para a gente já... Lá em 2 Reis, para a gente entender, irmãos, que quando a gente, 2 Reis capítulo 7, que quando nós tomamos uma atitude de fé, muitas vezes a gente pensa que Deus ele vai preparar. Não. Quando a gente toma uma atitude de fé, na direção de Deus, na direção daquilo que Deus mostrou, para que você tomasse aquela atitude, a vitória, aquilo que você está precisando, ela já está preparada. Olha a história aqui de 2 Reis, capítulo 7. Aqui, irmãos, o contexto é, Samaria estava cercada. Samaria estava cercada. E aqui, nesse tempo, o profeta é o profeta Eliseu. E aqui, irmãos, a gente vai ver 2 tipos de homens. 2 tipos. A gente vai ver um rei que confiava no braço da carne, e nós vamos ver 4 leprosos. 2 Reis, capítulo 7, verso 3. Diz assim, ó. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Eles disseram assim: se nós continuar aqui, nós vamos morrer. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Aí o que eles pensaram? Ó, o que passou na cabeça deles? Faz assim, ó, vamos nós, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarmos viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo da tarde, finalzinho do dia, irmãos. Crepúsculo é igual está acontecendo aqui agora, ó. É no finalzinho do dia, eles se levantaram para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Versículo de número 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Irmãos, olha o coração desses 4 leprosos. Versículo de número 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Olha o que aconteceu. Comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Versículo de número 9. Irmãos, olha o versículo de número 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E nos calamos, Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Olha que coisa bonita. Eles tiveram uma atitude de fé, saíram da posição onde eles estavam, porque eles iam morrer. Se eles entrassem dentro do arraial dos assírios, segundo o pensamento deles, eles iam morrer também. O que eles decidiram? Eles decidiram: vamos até o arraial dos sírios. E Deus já tinha expulsado
os assírios do arraial, eles chegaram lá, estava tudo pronto. A Bíblia fala que eles comeram, beberam, tomaram prata, tomaram ouro, tomaram vestimentas, levaram, esconderam, voltaram em outra tenda, pegaram também, esconderam, mas aí é gerado algo no coração deles. Não, o que nós estamos fazendo não está certo. Eles vão tomar uma atitude. A atitude deles é lá no arraial de Israel e avisar o rei. E avisar o rei. Irmãos, e aqui a palavra de Deus ela se cumpre. O profeta Eliseu profetizou que nesse mesmo dia aqui haveria comida para Israel, porque estava todo cercado. E quando Eliseu profetizou, o capitão do rei, ele não acreditou. Ele falou assim, ó, mesmo que Deus faça janelas no céu, isso não vai acontecer. E quando os 4 leprosos chegam no portão da cidade e avisam que não tinha ninguém, todo mundo que está lá dentro estava com muita fome. Fazia muito tempo que eles estavam lá dentro sem comer, porque a cidade estava cercada. É assim que os exércitos faziam, até que a cidade não aguentava mais e se entregava. Aí o exército que estava lá fora vinha e tomava a cidade. Saiu todo mundo correndo. O que aconteceu? Aquele capitão morreu, ele foi pisoteado, e Deus deu a vitória para Israel. E olha que coisa linda, vamos continuar lendo. Eles foram e anunciaram, versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimado estavam com muita fome. O rei estava pensando que era uma emboscada, era uma cilada. Pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis aqui são os que todos, a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-nos e vejamos. Eles não estavam acreditando, vamos ver se é isso mesmo. Tomaram, pois, 2 cavalos de carros, e o rei os enviou com os mensageiros após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. E foram após ele até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Eles tomaram uma atitude, se levantaram, foram, e Deus já tinha preparado a vitória para eles. Foram só pegaram. Mas o coração desses 4 leprosos aqui é um coração, irmãos, abençoado. Eles poderiam simplesmente ir embora, esquecer o povo de Israel lá, não anunciar o que Deus já tinha feito lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus faz, irmãos, a gente tem que voltar e contar, para que a fé de outros sejam edificadas. Eles anunciaram lá. O que aconteceu? A palavra de Deus tinha que se cumprir. E a palavra de Deus se cumpriu conforme a palavra do profeta. Eles simplesmente pensaram, deixaram gerar um sentimento dentro deles e tomaram uma atitude. E receberam a vitória. É por isso que nós temos que estar, irmãos, com a nossa mente focada nas coisas de Deus. Com a nossa mente limpa das coisas, dos pensamentos sujos. Que o Espírito Santo possa quebrar todo sofisma,
toda fortaleza na nossa mente de coisas que vieram do mundo, para que essas coisas saiam e a palavra de Deus, as revelações de Deus entrem na nossa mente, e a palavra de Deus gerando esses pensamentos do alto, do céu, através do Espírito Santo na nossa mente, gere no nosso coração, gere na nossa alma, no nosso espírito, esse sentimento que precisa ser gerado para a gente tomar uma atitude em direção à nossa vitória. Amém, irmãos? E para a gente fechar, o pastor Gisiel vai cantar um louvor para nós. Mateus, capítulo de número 9. Uma história de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Essa mulher, ela já tinha gastado tudo que ela tinha de dinheiro. Uma mulher que tinha na sociedade na época um bom conceito. Ela tinha uma posição favorável, porque ela tinha muito dinheiro, porque uma pessoa tratando 12 anos de uma enfermidade, ela gasta muito com medicina, com medicamento, com exame. E ela ficou sendo tratada durante 12 anos. O Evangelho de Marcos vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro com a medicina, e aquilo não foi resolvido. Mas ela, ouvindo falar de Jesus passando, imagina, irmãos, imagina a cidade de Itajubá quando tem um comício, quando vem alguém importante na cidade de Itajubá, junta ou não junta um alvoroço de pessoas? Gera ou não gera um falatório? É fulano que veio, ele vai descer de helicóptero lá na Elibraz, ele vai sair da Elibraz, vai para tal lugar, todo mundo quer ir, irmãos, para ver quem é a pessoa, da onde que ela veio, tirar foto. Colocaram um helicóptero ali agora, na Praça do Soldado. Irmãos, tinha um monte de gente que eu vi lá tirando foto do helicóptero. Nada contra, é legal. Mas aonde Jesus passava, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passava, havia uma multidão em volta dele. Havia pessoas atrás dele, uns querendo comer, outros querendo beber, outros querendo ver quem era Jesus, como Zaqueu. Outros precisando de um milagre. E aqui, irmãos, essa mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E ela teve um momento com ela, só ela. Eu não sei aonde foi, se foi no quarto, se foi na cozinha, quem era ela. A Bíblia não fala o nome dela, a idade dela. A Bíblia vai falar daquilo que ela precisava, e ela precisava de uma cura. Mas antes da cura, antes do milagre, é preciso ser tomado uma atitude. Hoje a nossa fé, ela é direcionada pela fé que veio do alto. Hoje a nossa fé não é tomada, as nossas decisões não são tomadas pelo que o governo faz, pelo que o outro fala. Não. As nossas atitudes hoje são tomadas de acordo com a palavra, de acordo com o mover do Espírito Santo na nossa vida. E ela sai da casa dela. Ela vai enfrentar o preconceito. Ela vai enfrentar a multidão. Mas ela tinha com ela, e ela dizia com ela, um momento só ela e ela, só ela e ela, 12 anos, e ela não aguentava mais, o dinheiro estava acabando, mas ela ouviu que Jesus curava, e ela disse com ela mesmo: se eu tão somente me humilhar, chegar onde ele está, no meio da multidão e arrastando, eu não preciso tocar nele, é só tocar na orla dele, eu recebo um milagre. Eu recebo um milagre. Ela fez isso. E na mesma hora, o Evangelho de Marcos vai dizer, Jesus vai dizer: todos estão me tocando. Não, o Evangelho vai dizer, Jesus disse para os discípulos, alguém me tocou e saiu poder de mim.
Pedro virou para Jesus e disse: Senhor, mas está todo mundo te tocando. Mas Jesus falou: alguém me tocou diferente. Esse toque é um toque de alguém que teve uma atitude. Essa mulher teve uma atitude. Ela sabia o que ela queria. Ela ouviu falar de Jesus. Irmão, nós temos ouvido falar do nosso Senhor todos os dias. Nós temos ouvido a palavra de Deus todos os dias. Nós estamos na presença do Senhor. É do coração de Deus abençoar a nossa vida. Mas nós precisamos da fé, dessa fé aqui. Tem muito embaraço na nossa vida. Tem muita coisa roubando a nossa fé. É para mim primeiro. O Espírito Santo está falando comigo. É com você mesmo, Milton. É com você. Tem muita coisa da sua vida para arrumar. Aqui não tem ninguém melhor não. Miserável homem que sou. Carente da misericórdia de Deus. Mas mesmo assim Deus ainda nos abençoa. Irmãos, é pela fé. Coloca diante de Deus aquilo que você está precisando em oração, na direção do Espírito Santo, e toma uma atitude. Porque a maior atitude que precisava ser tomada por mim e por você já foi tomada. Deus tomou essa atitude, Ele decidiu. É por isso que nós estamos aqui. E é do coração de Deus, é do coração de Deus, é do coração de Deus abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja. Sabe por quê? Porque a honra e a glória vai ser para Ele. Hoje nós reconhecemos quem nós somos. Nós somos dependentes dEle. A vitória não é na força do nosso braço. A vitória não é daquilo que eu sei, daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho. A minha vitória, pelo menos a minha, vem do alto. Vem do alto. Porque eu reconheço hoje quem eu sou. Um miserável e dependente dEle. Um miserável e dependente dEle. Todos os dias. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano. E se eu estou aqui hoje de pé, porque Ele tem me sustentado. Ele tem sustentado a minha casa. Ele tem sustentado os meus caminhos. E eu falo isso todo dia para Deus. Senhor, é a misericórdia do Senhor. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei muito bem de onde o Senhor me tirou. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar um hino e vamos encerrar? Glória a Deus. Vamos cantar. Meu Jesus, que vivo está.
Deus, bendito seja o nome do Senhor. A honra é tua, Senhor, a glória é tua. Bendito seja o teu nome. Digno, digno, digno do louvor e adoração. Santo, 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 santo. Obrigado pela misericórdia, Senhor. Obrigado pela atitude, glória a Deus, de ter entregue o Filho por nós. Obrigado, Senhor. Santo, 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 santo. A honra é tua, a glória é tua. Sempre a ti, Senhor, o louvor. Gratidão. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilha. Ótima semana para você, irmão, irmã, sua casa, sua família. Ótimo final de mês. Abençoado, dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.